mais um ecoando, a voz chega mais longe. E tenho certeza que Deus fará muito sobre cada um de nós nesse dia. No ecoando de hoje nós falaremos sobre a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Uma palavra muito conhecida, mas talvez que nós usamos de qualquer forma. A palavra diz assim: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Veja, a lâmpada ela representa a luz, né? E o que o Senhor quis dizer aqui nesse versículo é que ninguém usa uma luz se não houver necessidade dela. Você não vai acender uma lâmpada se o ambiente não estiver escuro e por isso vai colocar ela debaixo de uma mesa, porque o ambiente... Não, se você acender uma lâmpada é porque você quer que ela exerça a sua função, que é iluminar. Só que a lâmpada fora do lugar, ela não consegue exercer a função para a qual ela foi criada. Também assim somos eu e você. Fora do nosso lugar, fora da nossa posição, nós não conseguimos assumir o lugar, nós não conseguimos ser aquilo para que nós fomos criados. Veja, nós somos filhos amados de Deus, criados e gerados à sua imagem e semelhança. Mas a depender do lugar em que nós nos colocamos, que nós nos posicionamos, isso afeta diretamente aquilo que nós somos e vivemos. Veja, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, mas os lugares que eu ando, que eu frequento, as coisas que eu vivi, que eu passei, me tiraram os traços do meu Pai. Eu quero dizer para você que muitas vezes você acredita que você pode entrar em todos os lugares, que você pode estar em todos os círculos de amizade, que você pode pertencer aos diversos estilos e fazer as diversas coisas, que isso não vai te afetar em nada. Eu quero dizer para você que é uma enorme farsa. É uma mentira. O tempo todo nós estamos correndo o risco de sermos roubados de nós mesmos. Mas nós só vamos perceber isso quando, depois de um bom tempo, a gente olhar no espelho e não se reconhecer mais. Quantas pessoas que eu conheço que disseram: eu nunca vou ter um cartão de crédito. Começaram a andar com pessoas que amam cartão de crédito, que fazem várias contas, e hoje as pessoas estão afundadas também em dívidas, em grandes boletos. Quantas pessoas que já me disseram assim: eu nunca vou me sentar na calçada para falar de alguém, mas começaram a criar meios de amizade, vínculos, que amam sair, conversar, sentar na calçada e falar de alguém, e essas mesmas pessoas fazem isso, que disseram que nunca vou fazer. E você, quantas coisas você tem na sua vida que você disse nunca vou fazer e acabou fazendo? Parece que nós nos achamos fortes, espertos e sábios o suficientes, mas a verdade é que nós somos tão fracos, tão falhos, que nós não percebemos nem quando estamos saindo da nossa própria essência. É perceptível, por exemplo, quando alguém aqui do Nordeste vai passar um mês de férias na casa de algum parente que mora em São Paulo, por exemplo, que mora no sul do país. Essa pessoa já volta falando mais tio, né? Por quê? Porque tem uma facilidade tremenda de perder a nossa essência, os nossos costumes, de perder a nossa cultura. É muito engraçado quando essa pessoa volta, então, que todos aqueles que ficaram no Nordeste, os parentes mais próximos, sempre vão tirar onda, né? Sempre vão dar risada, sempre vão falar. Todas as vezes que essa pessoa puxar o sotaque de São Paulo ou do Sul, de onde ele estava. Sabe por quê? Porque quem anda próximo de você percebe quem você é. E consegue também perceber quando você sai da sua essência. Veja, quando você é do céu, quando você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você nasceu para parecer-se com alguém do céu porque você é do céu. Para falar como alguém do céu porque você é do céu. Para se posicionar como alguém do céu porque você é do céu. Então, não queira, e agora eu quero abrir aqui o ponto que eu queria chegar.
Não queira se parecer com o mundo e querer que o céu ache normal. Porque quem é do céu não vai achar normal quando você for perdendo os seus traços. O que eu estou querendo dizer para você é que tem algumas pessoas que se sentem julgadas, que se sentem excluídas, que se sentem incompreendidas pelos seus irmãos da igreja, da pastoral, da comunidade, do grupo, porque esses mesmos irmãos olham para você e dizem: cuidado, você não é assim, cuidado, você está mudando, cuidado, você está se transformando, cuidado lá que você está andando. E a gente às vezes se acha assim incomodado porque tem algumas pessoas nos lembrando, porque tem algumas pessoas, sabe, nos atentando a esses fatos. Eu quero dizer para você que o primeiro ponto para você não ser uma lâmpada que se esconde debaixo da mesa é saber ouvir e escutar aqueles que te conhecem de verdade. Quantas vezes a gente teve facilidade em escutar algum amigo da escola, mas a gente fechou os ouvidos e chamou de enjoada nossa mãe ou nosso pai, que nos dava um conselho certeiro. Quantas vezes nós somos felizes com aqueles que nos levam para a lama, mas desconjuramos os nossos pais, os nossos amigos de verdade, os nossos irmãos, por às vezes falarem verdade que nós não queremos ouvir. Parece que nós estamos cultuando um tempo em que é muito mais fácil falar uma mentira dócil do que uma verdade dura. Mas eu quero dizer para você que uma lâmpada ela não pode ficar embaixo da mesa. Talvez o incômodo que você está sentindo com a sua própria vida, porque você chegou numa fase que você foi se distorcendo tanto, que quando você percebeu você já não estava iluminando mais nada. Você continua sendo lâmpada, mas está debaixo da mesa. Eu peço mesmo para que Deus te tire debaixo da mesa. Eu peço para que Deus te coloque no castiçal, sem medo de brilhar, sem medo de iluminar, sem medo de servir ao outro, sem preguiça de queimar, sem titubear antes de se desgastar para que o outro esteja iluminado. Eu peço mesmo que Deus ele possa abrir os seus olhos e entender que nós não somos feitos para nós mesmos, mas nós somos feitos para Deus e Deus no outro. Só que quantas vezes nós ficamos presos a isso e por medo de nos posicionar no nosso lugar, nós então começamos a definhar, a morrer, a nos esconder. Nós nos mal posicionamos e achamos então que o problema está nas coisas ao nosso redor, que o problema está nas pessoas ao nosso redor, que o problema está em Deus, que o problema está não sei o quê, e a gente até procura lugares para colocar o problema, quando na verdade foi nós mesmos que nos colocamos nessa situação debaixo da mesa. Ninguém acende uma lâmpada, escute, quando Deus acendeu a lâmpada da sua vida, Ele não te acendeu para te colocar embaixo da mesa, pelo contrário, Ele te acendeu para te colocar no lugar mais alto, para que você pudesse alcançar mais lugares, para que você pudesse chegar cada vez mais longe, para que você pudesse servir, ser útil nesse mundo. Mas por muitas vezes nós entramos em depressão, ansiedade, síndromes, porque nós nos colocamos em um lugar que não é nosso. E aí quando a gente se coloca num lugar que não é nosso, a gente para de ter serventia, a gente para de ter utilidade, a gente para de ser alguém confortável e a gente começa a ser alguém que incomoda. Porque veja, né? Há um lugar para cada coisa. Agora você já parou para observar, né, que a aranha ela faz teia geralmente em lugares mais escuros. Os insetos eles procuram sempre lugares mais escuros e que vai chegar menos luz, que vai ter menos incômodos, que as pessoas menos tocam para habitar. Por que então que eu, com a minha vida, decido ir para esses lugares? Ser um como os insetos. Você não foi feito para ficar no lugar dos insetos. Você foi feito, pelo contrário, para iluminar todo o local, até que os insetos se incomodem. O que eu estou querendo falar para você é que quanto mais tempo você passar posicionado em um lugar que não é seu, mais tempo você vai sofrer, mais tempo você não vai se encontrar no mundo,
mais tempo você vai achar que nada presta para você e que a única solução da sua vida talvez seja a morte. Eu quero aqui abrir um alerta para os missionários, abrir um alerta para os leigos fiéis, para os padres, para os seminaristas, para todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja. Abramos os nossos olhos para não sair da nossa posição, porque Satanás está aí para matar, roubar e destruir. Mas mais forte que ele, mais poderoso que ele, o nome sobre todo nome, veio para nos dar vida e vida em abundância. Não nos percamos, não nos desviamos das coisas que Deus nos chamou. Se Deus chamou a ser sacerdote, seja um sacerdote santo, seja pastor de ovelhas. Se Deus chamou a ser sacerdote, exerça os seus ministérios, exerça os sacramentos, dispense os sacramentos das melhores formas que você puder. Tenha uma vida reta de oração em busca da palavra. E assim também, se Deus te chama a ser leigo, consagrado, a ser missionário, a ser de pastorado, de grupo, honre aquilo que Deus te deu. E você vai ver que todas as coisas mais começarão a fazer sentido, estarão claras. Por quê? Porque você, posicionado onde Deus te criou para estar, você consegue dominar todo o resto. Quantas vezes nós reclamamos das pessoas que estão ao nosso redor? Dizemos que elas são escuras, que elas só dão trabalho, só trazem problemas, mas talvez a verdade é porque eu não estou sendo a lâmpada que ela precisa para que clareie os passos dela. E aí eu cobro dela algo que ela não tem para dar. Precisa começar em mim. E quando Jesus diz assim, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. É que às vezes, ao invés de expormos aquilo que precisamos para resolver, a gente vai escondendo, como alguém que vai colocando debaixo do tapete. Quantas coisas ruins nós vamos colocando debaixo do tapete, Nos misturando com a luz que nós somos, debaixo da mesa, nos escondendo. Me lembro da história de uma mulher, uma senhora, que ela tinha muitos filhos, mas essa senhora ela não gostava de limpar a casa. E todas as vezes que um filho dela ia na casa dela, ela sempre mantinha a porta da casa fechada. E todas as vezes que um filho ia na casa dela, ela demorava uns 20 minutos para atender os filhos e ela não sabia por quê. Os filhos não sabiam por quê. Então, enquanto os filhos dela estavam esperando fora de casa, ela pegava toda a sujeira que tinha na casa dela, que ela não gostava de limpar, e jogava debaixo da cama. Isso com um, com dois, com todos os filhos que ela tinha. Até que um dia os filhos decidiram fazer uma cópia da chave dela. E os filhos nunca entendiam por quê que ela demorava tanto para atender eles na porta, para abrir a porta para eles. Até que um dia os filhos dela fizeram uma outra chave, uma cópia da chave da porta, e decidiram entrar na casa dela sem que ela percebesse. Então, quando eles entraram na casa dela sem que ela percebesse, ela ficou muito furiosa. E aí, quando ela encontrou eles dentro da casa, ela ficou muito triste, muito angustiada e achava que os filhos dela queriam sempre o mal para ela. Então, ela passou a desconfiar dos filhos. Pouco tempo depois, aquela mulher ficou com uma doença grave e precisou ser internada. No período em que ela estava internada, os filhos, que tinham uma cópia da chave, decidiram ir limpar a sua casa. Ao chegar na casa daquela senhora, enquanto uma das filhas estava limpando, ela passou a vassoura embaixo da cama. E a vassoura enganchou, ela não conseguiu mais tirar de tanta sujeira que tinha ali. Tinha ali debaixo da cama daquela mulher algumas roupas de quando ela tinha conhecido o ex-esposo dela. Tinha ali debaixo da cama daquela mulher algumas cartas que ela tinha jogado. Tinha ali papel de bala, tinha ali sujeira, muita sujeira, tinha ali mofo, tinha muitas coisas. Então foram perguntar no hospital a ela se ela não deixava eles entrar por causa disso. Ela dizia, ela disse assim para eles: porque eu nunca limpava. E quando você chegava, eu não tinha tempo de limpar, então eu escondia. Imagine quantas coisas aquela mulher ela não deixou presa debaixo daquela cama. Quantas histórias,
quanta sujeira. É em meio a essa sujeira que você quer viver. Não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Uma hora ou outra o seu segredo vai ser revelado, uma hora ou outra vai acontecer, uma hora ou outra todos vão saber. Não vale a pena viver uma vida oculta. Não vale a pena viver uma vida de mentiras. Não vale a pena. Se você nasceu para ser lâmpada, seja lâmpada. E seja uma lâmpada no lugar mais alto, para que na sua vida e nem na vida dos outros se tenha espaço para nada esconder. Por isso, nesse encontro de hoje, eu queria que Deus pudesse deixar cravado no seu coração que você precisa se posicionar onde Deus te fez para estar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que essa palavra incomode seu coração e te faça gerar frutos aonde você está, aonde Deus te fez para ficar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.